Amados irmãos, abra comigo aí, cada um de vocês, a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3. Nós hoje estamos na última mensagem da série A Igreja Irresistível. Nós teremos aí o aniversário da nossa igreja e em seguida entraremos em algo novo, por meio do qual o Senhor vai nos guiar numa temática nova aí para a glória de Deus. Amém? João capítulo 3, versículo 1 até o versículo 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Versículo 8, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Queridos, a conversa entre Jesus e Nicodemos, registrada aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, é um dos mais belos e poderosos diálogos da Bíblia. Jesus, ele está aqui falando com esse homem, na verdade, o grande Nicodemos, que era um fariseu de renome. E o detalhe interessante aqui é que o texto afirma que Nicodemos vai até o Messias de noite, o que no meu ponto de vista revela a inquietação do coração de Nicodemos, porque esse homem certamente buscava respostas acerca de quem era Jesus. Jesus, um homem que estava causando aí um grande alvoroço no meio dos judeus. Detalhe é que essa busca por Jesus de noite é porque Nicodemos, ele era um membro do Sinédrio, e o encontro com Cristo teria implicações sociais, implicações religiosas, implicações políticas. Então ele não queria ser visto como alguém que estava se associando abertamente a Jesus, porém mesmo assim, diante desse anseio em seu coração, ele corre o risco. E no versículo que nós lemos aqui, nessa conversa tão intrigante entre Jesus e Nicodemos, nós vemos basicamente dois pontos sendo tratados. O primeiro é essa bomba que Jesus joga no colo de Nicodemos sobre a necessidade do novo nascimento. No versículo 5 ele diz: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus está falando sobre a necessidade de nascer de novo, de nascer espiritualmente, para que você possa ter acesso à realidade espiritual com o Senhor. E é muito interessante porque há uma discussão acerca desse termo. O que significa então nascer da água e do Espírito? Por que a Bíblia cita essas duas coisas? Alguns interpretam nascer da água como o nascimento natural, uma vez que nascer do Espírito é essa segunda etapa, ou é quando você de fato nasce espiritualmente. Então eu nasci da água, eu nasci fisicamente, eu nasci naturalmente, e posteriormente eu posso ter um encontro com o Senhor e enfim nascer do Espírito. Outros já interpretam o nascer da água e do Espírito como algo conectado espiritualmente falando, como aquele que, por meio da pregação do Evangelho, da exposição da Escritura, então é lavado por essa água, enfim, ele nasce do Espírito. Mas fato é, independente daquilo que você crê ou não, nós, se queremos um relacionamento com o Senhor, precisamos nascer espiritualmente. O que você precisa entender? Talvez você entrou aqui e falou: pastor, não estou entendendo muito bem, deixa eu te explicar.
Todos nós somos criação de Deus, nós somos criaturas. Contudo, quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, quando reconhecemos que somos pecadores e precisamos de salvação, quando diante da exposição da palavra de Deus nós temos um encontro com o Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos Jesus, então nós deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos. E quando você se torna filho, você nasce de novo. Quando você é salvo, você nasce do Espírito, e assim você pode ter um relacionamento íntimo com Deus. Você faz parte daquele grupo que agora pode conhecer Deus, não só de ouvir falar de suas obras, ouvir falar de seus milagres, ouvir falar sobre as histórias da Bíblia, mas você é alguém que pode ver Deus cumprindo na sua história, na sua própria vida, no seu interior, a vontade dele, amém ou não? Por isso que Paulo diz aos Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então quando você escutou o Evangelho, e você, reconhecendo que era pecador, confessou Cristo, pedindo perdão, reconhecendo que precisa dele, você é salvo, e tudo muda. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, se você entrou aqui hoje. Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer te dar algo novo, Jesus quer transformar a sua história, Ele quer preencher esse vazio que há no seu interior, Ele tem um plano e um projeto para cada área de sua vida, e Ele quer cumprir. E parte disso é nós abrirmos o nosso coração. Agora, a conversa continua com Nicodemos. E aqui ele eu tentando me colocar no lugar de Nicodemos, acho que é como se um furacão tivesse encontrado ele. Então, Jesus completa, pelo menos esse trecho que nós lemos aqui, versículo 8, e aqui está a grande ênfase da mensagem hoje. Ele diz: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aqui, amados irmãos, Jesus começa a explicar sobre a dinâmica, a forma de agir do Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito, uma das representações do Espírito é a água, outra, como nós lemos aqui, é o vento, dentre outras que podemos falar aqui. Mas embora nós não podemos ver o vento, você pode senti-lo, você pode observar as suas consequências. Você olha para uma árvore, você vê ela balançando, e você sente a sensação da brisa no seu rosto, ou do climatizador na sua cabeça, aleluia. Glória a Deus, que antes nós passávamos um calor na igreja. Minha sogra está aqui comigo esses dias, ela falou: mas André, eu passei um frio na igreja. Eu, graças a Deus. Eu falei: sogra, me perdoe, porque a intenção não era prejudicar a senhora, mas a gente passou muito calor, então graças a Deus por isso, aleluia. Então, você não enxerga o vento, mas você percebe a sua ação. Da mesma forma, nós não vemos o Espírito de Deus, mas nós claramente percebemos o resultado da sua obra em nossas vidas. Você que foi regenerado, você que foi salvo, tudo mudou para você. E essa fala de Jesus, afirmando sobre o Espírito como um vento, sobre essa ação, ela está atrelada ao novo nascimento, porque é onde tudo começa. Quando você nasce de novo, tudo muda. O seu olhar, a sua forma de enxergar o mundo começa a ser alterada. O pecado começa a perder o brilho. Você começa a ver Deus não como um auxiliador apenas, mas você o enxerga como o Senhor da sua história. Você quer falar de Jesus para todo mundo, ou você quer viver para Cristo, você quer estar próximo dele, tudo muda para você. Por quê? Porque nós nascemos de novo. E por mais que nós não vejamos com os nossos olhos essa ação, nós percebemos ela em nossas vidas. Essa é a dinâmica do Espírito, porque o Espírito, ele é
Claro, o Espírito de Deus é uma pessoa, nós nos relacionamos com Ele, Ele ouve, Ele fala, ok? Então o Espírito de Deus é uma pessoa, tem esse aspecto pessoal, se assim eu posso dizer, mas o Espírito de Deus é essa força invisível por meio do qual o Senhor estabelece o seu reino, é a força por meio do qual Ele age em nossas vidas. Então, essa associação com o vento, ele mostra, aponta para nós esse quê de mistério na ação do Espírito. Porque assim como o vento vem de um lugar, e nós não sabemos que lugar é esse, e vai para um lugar, que nós não temos certeza qual é, de forma semelhante é o movimento do Espírito. O que eu estou tentando te dizer? Escute, irmãos, o Espírito Santo não pode ser confinado às expectativas humanas, o Espírito de Deus não pode ser controlado, por isso que muitas vezes nós ficamos surpresos e surpreendidos com a sua ação. Você está no culto, você está pregando, você está na célula, você está ministrando, está tudo bem, você fala, uau, vai ser um dia bacana, um dia de instrução, daqui a pouco o Espírito de Deus entra em cena como você não esperava. Então ele toma a reunião, então ele toca um pentecostal do lado direito, outro pentecostal do lado esquerdo, e nós começamos a ver a ação dele. Ele não pode ser controlado, ele não pode ser manipulado, agora ele precisa ser desejado. Então nós vemos essa ação, e você está pregando, você está falando sobre amor, e daqui a pouco um é curado de um lado, você está falando sobre um assunto X, o Espírito de Deus usa isso para falar Y ao coração do irmão. E não estou falando de confusão, estou falando de, ele pega algo e ele fala ao coração individualmente de cada um. Então o Espírito Santo, ele sopra onde quer, ele age, ele estabelece a vontade de Deus, a sua ação desafia a nossa compreensão. Só que nós temos uma certeza, nós somos guiados pelo Espírito, nós temos uma certeza, ele está nos conduzindo para a vontade do Pai. Então o que eu quero que você entenda nessa noite é o seguinte: o Espírito Santo é a força impulsionadora no meio da igreja, que nos leva a viver a totalidade daquilo que o Pai tem para nós. Muito se fala, irmão, sobre o Pai, sobre o Filho, e nem tanto se fala sobre o Espírito. Só que o Espírito de Deus, ele, como o Zé disse aqui no momento das ofertas, nós nos esquecemos que ele está atrelado a tudo. Na verdade, a Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados, como ele disse, pelo Espírito, guiados pelo Espírito a registrar aquela que é a vontade de Deus. E você vê uma perfeita sincronia na Bíblia, porque você vê mais de 40 autores, 1500 e tantos anos, enfim, e você vê uma sincronia. A Bíblia, ela não se contradiz, é algo incrível, só o Espírito poderia produzir isso. Então o Espírito de Deus, ele é a força impulsionadora por detrás, essa engrenagem por detrás da ação divina em nós. No Novo Testamento nós vemos o Espírito de Deus como essa força impulsionadora e capacitadora, por exemplo, para a pregação do Evangelho, o famoso texto de Atos 1:8, vocês vão receber poder, por quê? Porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês, e assim vocês serão testemunhas. Então, nós só podemos ser testemunhas, porque o Espírito nos capacita, não é uma habilidade humana, é algo sobrenatural. Paulo, quando fala aos Gálatas, ele aponta para a vida no Espírito, como aquela responsável pela santidade na vida do crente. Gálatas 5:16, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Ainda aos Gálatas, Paulo fala sobre o Espírito como aquele que produz em nós o fruto, e o fruto é composto por muitas coisas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando você vai para a carta aos Coríntios, você vê Paulo falando sobre os dons, e os dons são distribuídos pelo Espírito conforme ele quer. Então perceba, olha o agir do Espírito de Deus nestes textos e em toda a história do Novo Testamento.
Mas, quando você vai para o Antigo Testamento, você vê a mesma dinâmica. Por exemplo, você vê o Espírito do Senhor vindo, sendo liberado sobre os juízes, capacitando aqueles homens para liderar o seu povo. Juízes 3:10 é um exemplo, e tantos outros textos. Você vê o Senhor dando, o Espírito dando a Daniel, está lá em Daniel 4:8, capacidade para que esse homem interpretasse sonhos. Quando você vai lá para o início, vamos voltar para o início, Gênesis 1:2, você vê o Espírito de Deus presente desde a criação, e você vê aqui o seu papel ativo na formação e ordem de todas as coisas. Olha o Espírito, eu passei alguns textos, existem diversos outros. Você vê a ação do Espírito, olha lá, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então nós vemos aqui, por exemplo, o segundo versículo das Escrituras, relatando o Espírito de Deus. Primeiro capítulo da Bíblia, segundo versículo. Quando você vai lá para o último capítulo da Bíblia, Gênesis 22:17 diz: o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Nós vemos um texto posicionado no começo, outro posicionado no final, mas eu não estou pegando simples menções do Espírito de Deus. O texto de Gênesis 1:2 fala sobre a criação, Gênesis 22:17 fala sobre a consumação de todas as coisas. O que eu estou tentando te dizer? Escute, na história do que Deus tem construído para o seu povo, na história de todas as coisas, o Espírito de Deus não tem um papel de coadjuvante, ele tem um papel, escute, de protagonista. Ele é aquele que edificou todas as coisas, e ele também está conectado à consumação de todas as coisas. O Espírito tem papel preponderante nas Escrituras, preponderante na história da igreja, e precisa ter papel preponderante nas nossas vidas. A questão é, será que nós nos rendemos ao Espírito? Será que nós buscamos o Espírito? Será que nós procuramos ser cheios do Espírito Santo? Será que nós pedimos por capacitação sobrenatural? Será que nós buscamos os dons que Ele tem para nós? Será que nós procuramos esse impulso que vem do Espírito? Porque é Ele que move essa engrenagem, irmãos. Ele está, na verdade, por detrás de toda essa engrenagem. O Espírito Santo foi o impulsionador de grandes moveres na história da igreja. Olha a reforma protestante, irmãos. Olha o avivamento no país de Gales. Olha o avivamento na Azusa. Olha o que Deus tem feito nas nossas vidas, nessa igreja, na sua vida. O que eu estou tentando te dizer é, o mesmo Espírito Santo que sempre teve um papel na história bíblica, na história do povo de Deus, na edificação do corpo de Cristo ao longo de toda a história, é aquele que precisa ter um papel exclusivo ou de grande destaque na sua vida. Ele quer agir em você, Ele quer falar através de você, Ele quer te capacitar, Ele quer te renovar, Ele quer te santificar, Ele quer te transformar, Ele quer te impulsionar para um novo tempo. Mas às vezes a nossa relação com Deus é religiosa. Ela é uma relação baseada em protocolos. Eu vou para a igreja, eu levanto as mãos e eu adoro. Eu, no momento de dízimos e ofertas, eu dizimo, eu oferto. E eu vou no meu devocional ler ali a Bíblia, escutar uma pregação e está tudo bem. Eu alimentei a minha mente. Mas nós nos esquecemos que, na verdade, a palavra de Deus, ela precisa produzir algo em nós. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito que está falando por meio do texto. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito que está falando por meio da pregação. Nós precisamos deixar Ele fazer algo em nós. Nós precisamos deixar Ele produzir transformação em nós, porque quem nos convence é o Espírito. Você não está lendo um livro,
Você está tendo contato com o Senhor. Então, amados irmãos, nós precisamos entender que necessário se faz para a igreja ser impulsionada pelo Espírito. Isso vai depender da sua resposta. Vai depender de como nós reagimos diante daquilo que está diante de nós. Você vê nos evangelhos algumas histórias que mostram a ação de pessoas que fizeram com que a postura delas gerasse um toque, uma cura, uma movimentação de Jesus em direção a essas pessoas. Elas, como que, entre aspas, chamaram a atenção de Jesus. Era mais do que um grito, era mais do que um toque, era mais do que um clamor. Na verdade, era um desejo profundo do coração. Era muitas vezes uma exposição de fé, era muitas vezes o reconhecimento de que eles precisavam daqueles que eles reconheciam que era o Messias. O Messias está passando, aquele sobre quem os profetas falaram está diante dos meus olhos, eu preciso reagir. E é assim que a igreja precisa viver, porque quando nós entendemos essa interação, esse papel do Espírito, nós temos acesso à cura que Ele tem para a nossa alma, nós vemos a transformação no nosso casamento, nós vemos o Senhor santificando os nossos caminhos, nós temos o nosso coração transformado, nós recebemos direção para a nossa carreira, direção para os nossos negócios, e nós não vivemos uma vida religiosa, mas nós de fato somos impulsionados pelo Espírito. E é o que Jesus disse: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A ação do Espírito em nós, ela produz transformações, ela produz mudanças, ela produz algo no meu e no seu interior. Então, eu não sei você, meu irmão e minha irmã, mas preparando a palavra, passando esse dia com o Senhor, eu clamei e falei: Senhor, nos impulsiona, Senhor, me visita, Senhor, me dê experiências, Senhor, me toque. Porque, queridos, eu falei sobre algo semana passada, e na verdade essa mensagem ela é uma espécie de continuação da mensagem de domingo passado. Se você não assistiu, eu recomendo que você faça isso depois. Mas eu citei um texto muito interessante, que é Efésios capítulos 1, 18 e 19, e nós vemos aqui Paulo orando, intercedendo pelos irmãos de Éfeso. Só que o interessante é que, o que me parece nessa oração, é que ela é uma espécie de clamor, é uma espécie de grito da alma de Paulo, desejando que aqueles irmãos percebessem algo que mudaria suas vidas. Efésios 1, 18 e 19 diz assim: eu peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês. Então ele está falando aqui de uma revelação, ok? De um conhecimento que é revelado, porque eu não sei se o teu tem, o meu não tem, meu coração não tem olhos, o teu também não deve ter, tá bom? Então ele está falando de uma maneira figurada, para falar desse homem interior, dessa dinâmica dentro de nós. Ele diz: eu peço que o Espírito ilumine, dessa revelação a vocês, para que vocês saibam o que? A esperança da vocação, a riqueza da glória da sua herança nos santos, e a suprema, olha como ele escreveu, suprema grandeza do seu poder sobre nós. Olha a ênfase, ele não está dizendo sobre o poder, para que vocês entendam o poder, ou o pequeno poder, ou o grande poder. Ele está falando sobre a suprema grandeza do seu poder. Então ele está dando grande ênfase. Então ele está dizendo: ei, eu oro por vocês, meus irmãos, para que vocês entendam, compreendam o poder que está sobre vocês derramado, que pode ser derramado pelo Espírito. E ele continua, versículo 20: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Então ele está aqui mostrando, ele diz:
Abra os olhos, Senhor, para que eles percebam esse poder. E aí ele explica o tamanho do poder. É o poder que foi exercido em Cristo para ressuscitá-lo dos mortos. E depois ele continua nos versículos 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Ou põe a partir do 21, vamos lá, põe a partir do 21 para mim. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou, 22, todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então ele está falando: ei, Senhor, abra os olhos, Espírito de Deus, abra os olhos dos meus irmãos, para que eles percebam o que eles têm acesso em Ti, esse poder sobrenatural. E ele conclui, como nós vimos aqui, poder esse que é liberado sobre o corpo de Cristo, ou sobre a igreja. Irmãos, olha o que ele está dizendo. Nós, como igreja, escute, como filhos de Deus, nós deveríamos ser aqueles que vão buscar graça e poder sobrenatural para que vejamos, para que víssemos o Senhor agindo em cada área de nossas vidas. Para todos nós, o impossível deveria ser algo buscado. Eu tenho alguém na minha família que está enfermo. Tudo bem, eu sei, se todo mundo for curado, enfim, eu sei que a vida vai chegar ao fim um dia, mas eu creio que o Senhor pode me curar, eu creio que o Senhor pode curar os meus irmãos, o meu pai, a minha mãe, minha tia, ou quem eu estou orando, por essa pessoa que eu estou clamando. Então, Senhor, eu vou te pedir, eu creio no sobrenatural, Tu és um Deus que cura, e a igreja vai orar, e a igreja vai declarar, e a igreja vai clamar. Senhor, as portas estão todas fechadas na minha vida profissional, financeira, e eu sei, Deus, que eu estou no centro de Sua vontade, eu tenho sido fiel, eu tenho caminhado contigo. Então, meu Deus, eu Te adoro em todo o tempo, por mais que eu esteja em meio aos desertos, mas eu creio que o Senhor pode abrir uma porta, eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida. Ei, escute, igreja, nós somos o povo de Deus. Senhor, o mundo está terrível. Ok, a igreja precisa se levantar e resplandecer. A luz brilha em meio às trevas, para que possamos salvar o maior número de pessoas possível. Mas a área X ou a área Y, meu Deus, enfim, os crentes têm que se levantar e se posicionar. Então, queridos irmãos, se nós entendermos o que Paulo está falando, nós vamos sair desse lugar de mornidão, esse lugar de platô, onde nós batemos a cabeça no teto e achamos que não dá para romper. Muito pelo contrário, você vai começar a clamar por sabedoria, você vai começar a pedir a Deus estratégias, você vai começar a declarar a palavra de Deus, você vai começar a ver, ou a construir em sua vida aquilo que você crê que o Senhor fará. Agora, qual que é o grande desafio da igreja? Nós começamos cheios de ânimo, mas nós nos cansamos de fazer o bem, como Paulo diz aos Gálatas. Nós nos cansamos, nós paramos, nós somos impulsionados pelo Espírito, mas no meio do caminho nós cedemos. E eu quero dar 3 dicas aqui para vocês, rápidas, de maneira prática, como nós mantermos o efeito do impulso do Espírito, porque hoje Deus vai fazer isso conosco, amém ou não? Talvez você está vivendo um ano difícil, ok, tudo bem, mas nós vamos clamar pela misericórdia do Senhor, nós vamos clamar pela intervenção do Senhor, nós vamos clamar para que a vontade dEle se cumpra. Eu não sei o que você está passando, mas nós vamos clamar para que Deus haja em nome de Jesus, amém ou não, igreja? Então nós vamos clamar por um impulso do Espírito. Agora, não adianta você sair aqui impulsionado e amanhã dá ruim, você ficar bem daqui por uma semana, aí depois tua fé vai ladeira abaixo, a tua vontade, a tua disciplina acaba. Não, você precisa permanecer, amém?
Então, 3 dicas práticas para que nós possamos manter os efeitos do impulso do Espírito. Primeira, rejeite as frustrações e escolha a palavra dada por Deus. Rejeite as frustrações e escolha ficar com a palavra dada por Deus. Irmãos, respondam aqui para mim. A vida, ela é linear assim? Ela parece que você vai caminhando e assim, sempre aquela coisa retinha, sem nenhum problema, sim ou não? A vida não é linear. O ministério, da mesma forma, não segue um percurso linear. Sua carreira dificilmente será assim. Põe a imagem para mim aí. Nós achamos que a vida, pode pôr a imagem para mim? Vai aparecer aí. Na teoria nós achamos que a vida é assim, né? Aí Deus te deu um propósito de abrir um negócio, você começa. Aí tua programação, daqui 3 meses, já estou com 300% de lucro. Daqui 6 meses já já vira franquia. E daqui 1 ano vou passar as férias, uns 35 dias na Europa. E já, aí daqui depois no outro 6 meses eu já vou e passo mais um cruzeiro para a Grécia e uns 20 dias. E aleluia, glória, amém, receba, né? Mas na verdade a vida é mais parecida com o do lado direito ali, né, irmãos? Vai voar, decolar, e quando você fala, meu Deus, esse avião aqui tá meio turbulência, chegou, acho que tá acabando o combustível, vai ter que fazer uma descida forçada, deu um probleminha aqui. Na verdade, gente, quando nós olhamos para a palavra, nós percebemos que a jornada de fé, o caminho em direção às promessas, pode tirar a imagem para mim? Ela é uma batalha pela fé, e vai exigir de mim e de você esforço, é uma guerra, é uma batalha para que a vontade de Deus seja feita em nós. Alguns textos mostram isso, por exemplo, Judas 1,3, amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, olha lá, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha lá, lutar pela fé, irmãos. 1 Timóteo 6,12, combata o bom combate da fé, tome posse, agarre a vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez boa confissão diante de muitas testemunhas. O que Paulo fala para Timóteo no final de sua vida? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmãos, a vida não é linear, logo a caminhada de fé também não será. Você se lembra daquela viagem que você planejou? Quem quando vai viajar planeja tudo? Eu vou acordar a tal horário, eu vou comer em tal lugar, eu vou depois 2:02, eu vou estar saindo do hotel, 2:07 eu vou estar pegando o Uber, e 15:33 estarei voltando, 16:01 eu chego no hotel, 16:12 eu tomo banho, e 16:20 eu já desço para mais um café. Essa foi a tua programação, a tua agenda. Quando você chegou no primeiro dia que aconteceu, você perdeu o busão do tour, o despertador não tocou, a comida não estava pronta no horário que você esperava. Quem aqui fez uma viagem que deu assim 100%, tudo, exatamente tudo certo, assim, todas as suas programações e planejamento? Levanta a mão. Uma pessoa, aleluia, olha, 2, 3, 4, Jesus. Foi viagem do quê? De um dia, uma tarde? 2 dias. 2 dias. Uma tarde, onde você vai? Vou no parque. Qual que é o que você quer fazer? Ir no parque, isso deu certo. O que eu estou tentando te dizer? Amados irmãos, as coisas acontecem no meio do caminho. Você faz a agenda da semana. Eu vou acordar na segunda-feira, tal horário. Vou para a academia, glória. Aleluia. Né? Vou ler minha Bíblia, vou orar.
Aí chegou a quarta, quinta, sexta, você não foi para academia. Você não leu a Bíblia, misericórdia. Você não orou, Jesus. Você faz aquela listinha no ano que vem, o ano que vem. Que esse aqui já não dá. Falta não sei quantos bem, mas não dá ainda. Ano que vem, vou emagrecer, vou ficar rico, solteiro, vou arrumar a mulher. A solteira, vou arrumar um varão, milionário de Deus, cheio de espírito, rico, com muitas propriedades. Aí vocês querem, né? Aleluia. Aí chega o ano que vem, você até emagrece, mas aí não é o fazendeiro, é o outro irmão, que vai ser uma bênção para você. Não é o milionário, mas é o trabalhador, aleluia. É o que quer crescer na vida, irmã, recebe aí, aleluia. Amém? Mas o que eu estou tentando dizer, brincando aqui com vocês, as coisas mais simples da vida, elas comunicam uma verdade, que é aquela imagem que nós vimos. Nós vamos encontrar pedras no meio do caminho, mas elas não podem nos impedir de prosseguir. Ou você acha que Deus não sabe das pedras que estarão no seu caminho? Mas mesmo assim Ele te amou. O Deus que te amou é aquele que sabe das pedras, é aquele que sabe das nossas debilidades, é aquele que conhece o nosso interior e sabe das nossas fraquezas. Mas esse mesmo Deus que sabe das fraquezas é aquele que nos deu o seu Espírito. O seu Espírito que nos guia, o seu Espírito que nos capacita, o seu Espírito que nos convence, e o seu Espírito que nos leva a cumprir tudo aquilo que Ele tem. O que eu estou tentando te dizer? Não há desculpas que de maneira suficiente possam nos paralisar. Tudo isso mostra, amados irmãos, que seguir em direção àquilo que Deus tem para nós é uma escolha, porque Ele nos capacitará para tal. Olhe para a vida de Davi. Davi é um dos exemplos bíblicos de alguém que venceu as frustrações. Você sabe, Davi foi ungido rei de Israel. Contudo, ele não se tornou rei, obviamente, de maneira imediata. Depois que Davi foi ungido, ele serviu como um músico na corte de Saul. Ele era o libertador, de certa forma, ali de Saul. Era aquele que o ajudava com os seus problemas espirituais, de certa forma. E continuou cuidando das ovelhas de seu pai. Até que, enquanto ele aguardava o cumprimento da promessa de Deus, ele encontra Golias, derrota o gigante, como você bem sabe, ganha fama e começa a provocar o ciúme e a ira de Saul. Isso fez com que Davi precisasse fugir, e Davi ele começou na verdade, a ser perseguido e passou a viver como um fugitivo mesmo. Só que Davi não sucumbiu. Mesmo sendo fiel ao rei, mesmo diante de tantas perseguições, ele não cedeu diante das frustrações que tentavam encontrar espaço na sua vida. E aí você vê a história de Davi. Davi forma uma companhia leal de seguidores, mesmo estando ali afastado de sua casa. Davi, nessa jornada você vê Davi escrevendo salmos que expressam a sua confiança em Deus. E até que Davi se tornasse rei, foram cerca de 15 anos. 15 anos. O que eu estou tentando te dizer, meu irmão e minha irmã? Davi, mesmo em meio aos altos e baixos, ou aos desafios de sua vida, ele escolheu ficar com a palavra do Senhor. Escute, você vai sair daqui hoje impelido, impulsionado pelo Espírito de Deus. Só que escute, preste atenção. Amanhã, terça, quarta, algum dia na sua vida, o desânimo vai bater, as frustrações vão tentar te alcançar, as circunstâncias desfavoráveis vão gritar na sua cara, e você precisa fazer uma
Escolha! Você precisa fazer uma escolha. A escolha de crer, a escolha de acreditar, a escolha de entender que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então escute, as frustrações, elas não podem ser mais fortes do que a sua fé. As frustrações não podem ser mais fortes do que a palavra que Deus colocou no seu coração. Amém ou não? Porque senão nós vamos viver de renovo em renovo. E não que Deus não tenha para mim e para você renovo quando nós precisamos. Mas uma coisa é, você está caminhando, você está progredindo, você está crescendo, e daqui a pouco você dá desanimado, e Deus te renova e você continua, ok? Mas existem pessoas que a instabilidade, a inconstância é tão grande que não dá nem tempo de ela crescer. Ela ganha ânimo e já desanima, ganha ânimo e já desanima, e você nunca sai do lugar. Ei, escute, o Senhor quer que você cresça, mas para você crescer, você vai ter que amadurecer emocionalmente, você vai ter que amadurecer espiritualmente, você vai ter que crer contra as circunstâncias, porque essa é a realidade de um cristão. Vocês estão aqui ou não? Agora, segunda coisa, segundo ponto, estamos caminhando em direção ao fim. Segundo ponto, além de você vencer as frustrações e ficar com a palavra que Deus te deu, o segundo ponto é, você precisa se cercar de agentes de impulsionamento. Preste atenção aqui, cercar-se de agentes de impulsionamento. Provérbios 13:20 diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Detalhe, o livro de Provérbios é um livro de máximas, ok? Um livro de sabedoria. Então é como se você sentasse com uma pessoa muito sábia, com longa jornada de vida, e te desse conselhos. É uma espécie, como se você sentasse com um mentor de uma área que você está procurando crescer. É alguém que viveu o suficiente, sabe das coisas, e está te mostrando uma rota. Então o livro de Provérbios tem essa ideia. E o que o escritor está dizendo aqui é, ei, presta atenção, quem anda com gente sábia, vai ser sábio. Agora, quem anda com tolos, acabará mal. Sabe o que esse texto está falando para mim e para você? Que nós somos influenciáveis. E se nós somos influenciáveis, nós precisamos escolher bem com quem nós caminhamos. Nós precisamos escolher bem quem ouvimos. E nós precisamos escolher bem de quem aprendemos. Vocês estão aqui ou não? Então você precisa tomar cuidado com isso. Você precisa tomar cuidado com os ambientes que você anda e perceber qual é a medida de influência que isso tem tido em você. Você precisa prestar atenção nos livros que você lê, naquilo que você escuta e tantos fatores que estão diante de você. Porque em vez de você escutar talvez mensagens ou testemunhos de pessoas que chegaram onde você quer chegar, você só fica escutando desgraça, irmão. Você só fica dando ouvido para coisa ruim. Vai conversar com alguém que venceu na vida. Vai conversar com aquele irmão que superou o que você está querendo superar. Vai escutar uma palavra que vai edificar a sua fé. Leia um livro que vai edificar você. Se cerque de pessoas que vão ser instrumentos de Deus na sua vida, porque escute, pessoas e coisas são meios de influência nas nossas vidas. Aí você está enfrentando um dia difícil, uma fase crítica. Vai lá, escuta, procura lá, pregação sobre fé. Aí você escuta. Aí o cara vai lá e procura um vídeo sobre como sobreviver enquanto eu me rastejo. Você quer sair da onde, irmão? É o cara que quer emagrecer. Aí você vai, pega aquele bagulho de receita que você tem no Instagram, sai tudo. Procura receita fit. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aí você quer mudar a alimentação, aí passa no teu feed aquele bolo de chocolate vulcão, só que é Nutella por dentro. Oh glória, aleluia. Ou não? Aí você fala, meu Deus. Aí você fala, Jesus, preciso cortar algumas coisas aqui.
Aí você está pensando, mas está chegando o final de semana, churrasco. Aí você já pensa naquele pão de alho que você vai fazer, que é mais queijo do que pão, do que alho. 15 fatias de queijo para um pão francês. Aí a picanha, não é a picanha com a gordurinha, é a gordura com gosto da picanha. Aí vai comer uma pizza, não é uma fatia, é uma pizza. Não, pega uma pizza mais light, pega uma de boa, não, tem que ter no final a banana, como que é aquela? Banana nevada, aleluia. Olha para o irmão do lado e fala, deixa Deus te usar, é hoje, eu sei, receba aí. Se você é mais adepto de sushi, fala, pode ser também, eu não ligo. Parece brincadeira, mas na verdade não é. Aí você vai ver quem o cara segue no Instagram. O cara fica se lamentando, só vendo o vídeo, Reels de quem está se lamentando. Irmão, pelo amor de Deus, deixa disso. Muda aquilo que você coloca diante dos seus olhos. Seja inspirado por pessoas que chegaram onde você quer chegar. Faz uma limpa, vai lá no seu Instagram, seguidores, segue um monte de gente. Segue, existe isso? Ou para de seguir, melhor, Jesus, aleluia. Segue é boa, hein? Misericórdia. Pega os canais do YouTube que você está inscrito e cancela a inscrição. Para não falar se desinscreve. Faz uma limpa se for necessário. O que eu estou tentando te dizer? Traga para perto de você agentes de impulsionamento, meu irmão, pelo amor de Deus. Se alimente daquilo que vai edificar você. Você vai sair daqui impulsionado pelo Espírito, mas o que você tem que fazer amanhã? Você tem que ler a tua Bíblia, você tem que orar, você tem que se alimentar de coisas que vão impulsionar você. Você tem que parar de dar ouvidos a pessoas e aos próprios pensamentos contrários à vontade de Deus, que estão tentando encontrar espaço dentro de você. Sabe o que você precisa fazer? Escute isso. Você precisa alimentar aquilo que você quer que cresça e fazer morrer de fome aquilo que precisa morrer. Dá comida para aquilo que tem que crescer dentro de você e mata de fome aquilo que tem que morrer. Alimente a fé e deixe morrer de fome a incredulidade. Você precisa fazer isso. Pegue esses pensamentos contrários à vontade de Deus e joga fora. Sabe aquele amigo, aquela amiga que, em vez de você influenciar, a pessoa está te influenciando. Você fala com essa pessoa, você chega feliz no trabalho, você sai no final, é só desgraça. Casamento não presta, a vida não presta, nada vai dar certo, agora só falta, enfim, tudo acabar. Se afasta se for necessário. Porque nós somos influenciáveis. Não vai adiantar você sair daqui impulsionado e não saber lidar com as pedras no meio do caminho. Porque senão você, meu irmão, vai ficar numa instabilidade que você nunca vai sair do lugar. Vocês estão aqui ou não? Terceira e última coisa. Conserve viva a visão que Deus te deu. Parte daquilo que você precisa fazer é botar lenha, irmão, nesse fogo que o Senhor colocou dentro de você. É tua responsabilidade. O Senhor acende essa chama dentro de você, Ele aponta o chamado, Ele aponta o destino, Ele gera isso no seu interior, não poderia ser gerado por você, agora, é tua responsabilidade alimentar isso, é tua responsabilidade. Paulo diz em Filipenses 3, 13 e 14 o seguinte: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo ele apresenta o seu próprio diagnóstico aqui. Então ele diz: ei, eu não alcancei ainda a perfeição, mas eu tenho em mim uma mentalidade de crescimento, de progressão.
ele usa essa metáfora da corrida. É como se ele dissesse: ei, há uma jornada espiritual, onde eu progrido, onde eu esqueço o que passou e eu continuo olhando para o alvo, para um relacionamento profundo com Jesus, e para o alvo final, que é o quê? A salvação. Essa era a grande linha de chegada para Paulo, e essa obviamente é a nossa grande linha de chegada. O maior alvo do crente deve ser a salvação, estar com o Senhor. Só que a dinâmica que Paulo explica aqui, ela é muito interessante. O princípio por detrás dessa fala mostra que quando nós temos um objetivo, quando nós temos um destino, quando nós temos um alvo claro, isso nos ajuda a progredir, isso nos ajuda a continuar, isso nos ajuda, meus amados irmãos, a não desistir. Então você constantemente precisa colocar lenha aí no seu interior, se lembrar das promessas, lembrar-se de tudo aquilo que o Senhor já falou, alimentar esse fogo que há dentro de você, porque é justamente manter viva essa chama daquilo que Deus te falou, que vai te dar ânimo e gás para você chegar até o final. Olha que interessante a orientação que Deus dá para Abacuque. Abacuque 2, 2 e 3. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela será para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Gente, o livro de Abacuque foi escrito em um período de crise, um período de desespero para o povo de Deus, porque eles estavam diante da opressão da Babilônia, e eles viam, Abacuque também via a corrupção moral e espiritual da nação. Então, esse livro que é um livro onde Abacuque questiona Deus sobre a injustiça, sobre a violência que havia entre o povo, expressa a sua angústia, a sua dúvida. Então, em meio a tudo isso, Deus responde. E Deus responde ainda que a calamidade esteja presente. Havia uma visão, um desejo de Deus, uma promessa de restauração. Então Deus fala para Abacuque: Abacuque, escreve a visão. Abacuque torna ela legível, torna como um documento público, para que as pessoas pudessem ver aquilo que o Senhor um dia faria, como de fato Deus fez. Então aquela visão, ou aquilo que Abacuque estava fazendo, aquela escrita, se tornou um motivo de esperança. Talvez você não tenha escrito a visão que Deus te deu num pedaço de papel, mas você sabe o que Deus te disse. No teu coração há um chamado, no teu coração há uma visão, no teu coração há um propósito, e o Senhor está dizendo nessa noite: visite isso que eu escrevi dentro de você, visite aquilo que eu coloquei no seu interior, conserve isso vivo. Então quando bater o desânimo, você vai visitar aquilo, e você verá o que Deus vai fazer. Visite aquilo que Deus também já fez, parte daquela visão que já se cumpriu, porque essa será uma boa notícia para quem está desanimado. Porque se lembre, lá atrás Deus prometeu coisas a você, e talvez Ele não cumpriu tudo, mas Ele já cumpriu uma parte, e isso mostra que Deus é fiel. Porque talvez você hoje vive algo em Deus, e você olha para trás e fala: o que Deus não fez, o que Deus fez não foi grandes coisas. Talvez hoje você acha, ou veja dessa forma, mas lá atrás, quando você começou, o que você está vivendo hoje era uma grande coisa. O que eu estou tentando te dizer? Escute, o mesmo Deus que te deu fé lá atrás, para seguir adiante, é o Deus que está te dando fé nessa etapa, para que você viva aquilo que Ele desenhou para o seu futuro. Então se lembre daquilo que Ele fará, mas também se lembre de tudo aquilo que Ele já fez. Nós precisamos, irmãos, manter viva a chama do propósito de Deus em nossos corações. Essa é a nossa responsabilidade. O problema, gente, é que o tempo passa,
As pedras dos nossos que se deparam, que aparecem no nosso caminho, nos fazem desanimar. Nós olhamos para Golias e nós nos esquecemos do tamanho do nosso Deus. E o Senhor está nos lembrando nessa noite. Quando você olha para os homens de Deus, você vai ver muitos esperaram bastante tempo para a promessa se cumprir. E eu não digo tempo pelo tempo em si, não é o fator cronos, mas é aquilo que Deus está fazendo dentro de você. Deus precisa te levar a um nível de maturidade, Deus precisa estabelecer algo em sua mentalidade, Deus precisa trabalhar o seu caráter, Deus precisa te preparar para o momento oportuno. Ele preparou Davi, Ele preparou Moisés, Ele preparou tantas pessoas, o próprio Jesus foi preparado. Ou você acha que Jesus nasceu e com 2 anos começou o ministério dele, irmãos? Jesus foi preparado, Jesus foi tentado, em tudo ele venceu, Jesus foi capacitado pelo Espírito. Escute, o Senhor está nos preparando. Eu vim aqui servir de encorajador nessa noite. Nós sairemos daqui visitados, impulsionados pelo Espírito, mas você tem que sair daqui decidido a lutar pelas promessas. Você tem que sair decidido a lutar por aquilo que Deus falou. Se Deus disse, vai se cumprir. Senhor, o que eu preciso fazer? Eu preciso me santificar? Senhor, me perdoa, me corrija, me exorta, me santifica. Ah, Deus, eu preciso de unção. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou clamar. Senhor, me falta conhecimento. Eu vou estudar, eu vou me conectar com pessoas. O que te falta, você vai buscar. O que você precisa, você vai atrás. Agora, o que você não pode é se conformar em viver menos do que aquilo que Deus prometeu. Escute, essa mensagem, como eu disse, é continuação da mensagem da semana passada. Deus está nos chamando a romper limites. João capítulo 3, versículo 8, vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Ele está falando de mim, de você. Talvez você criou expectativas. Escute, a sua frustração tenha como fim, esteja pautada nisso. Talvez você criou expectativas que nem Deus tinha te falado. Você criou algo. Porque você achou que o Espírito agiria de um jeito ou de outro. Mas, escute, é como um vento. Ele faz da maneira dele, que é a melhor maneira, e é isso que você precisa entender. Eu não entendo por que isso. Eu não entendo por que aquilo. Escute, o Senhor está no controle da sua vida. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, e não por aquilo que você acha. O nosso achismo nos atrapalha muito. Ah, porque eu acho que Deus vai fazer assim, porque eu acho que Deus vai fazer aquilo outro. Aí Deus pega, irmão, vira você de ponta cabeça, e faz o que você nunca imaginou. Mas se você acredita e permanece, escutando a voz dele, correspondendo, quando você olhar para trás, você vai falar assim, ainda bem que eu segui a rota do GPS do Espírito. Se eu tivesse seguido a minha, eu ia estar parado no meio do engarrafamento. Vocês estão aqui ou não? Deus está nos chamando, irmãos. E eu creio que Ele nos levará a romper limites. Escute, o ano não acabou. Ai, pastor, estou tão cansado. Ai, pastor, estou tão desanimado. Ai, esse ano foi tão difícil. Ok, foi difícil para mim, para você, para o irmão do lado, para todo mundo. Só que escute, ainda tem muito para Deus fazer. Deus pode mudar a tua vida amanhã, irmão. Deus pode mudar a sua história. Agora, será que nós estamos prontos? Será que nós desejamos ser impulsionados pelo Espírito? Será que nós estamos abertos para o novo, para aquilo que Deus pode fazer na nossa história? Será que nós estamos atentos à voz do Espírito? Porque como um vento ele sopra onde quer. E se você, meu irmão, perder o bonde, ele vai passar. Você não vai receber a direção de Deus. Entende o que eu estou dizendo? E daqui a pouco você ficou preso no seu achismo. Você pegou o ônibus para lá, ele foi para o outro lado, irmão. Você precisa estar aberto para a ação do Espírito. Nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Quantas coisas que Deus já fez na sua vida, fora do tempo que você imaginava. Ah, não, eu acho que vai ser assim, e foi do outro jeito. Ah, eu vou me programar para não sei quando, aí foi do outro jeito. Senhor, eu vou casar ano que vem, aí parece uma varoa esse ano. Aí, ó, recebe aí.
Ah não, minha programação na carreira é fazer assim, 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 aí Deus faz assado. Não, mas eu acho que vai ser do jeito A, Deus faz do jeito B. Você programa do jeito C, Ele faz do jeito D. Escute, nosso papel é fazer planos, mas a última palavra vem do Senhor. Por isso que você precisa estar atento ao Espírito. Agora, irmãos, escute, caminhar debaixo da direção do Espírito, da dependência dEle, é a maior aventura que você pode viver. Escute o que eu estou dizendo. Eu sou alguém sistemático. Quem me conhece sabe. Eu gosto de planejar. Eu gosto das coisas assim do meu jeito. É assim, assim, assim. Se sai fora do que eu espero, baralha a cabeça. Agora, é uma força de expressão, tá? Parece que às vezes Deus gosta de virar a gente do avesso, assim, fazer o contrário que a gente espera. Só que a grande alegria ou está em saber que esse Espírito que sopra como um vento e se move como Ele quer, é o Espírito que habita em nós e nos levará a viver muitas vezes assim. Por isso que nós somos chamados a viver em dependência e em íntima comunhão. Porque dessa forma, por mais que o Espírito faça voos ou curvas que nós não esperamos e nos leve para direções que nós não imaginamos, Ele está no controle e é nesse lugar que nós encontraremos plenitude e respaldo. Então escute, Deus está fazendo algo em nós. E Ele está te chamando a deixar essa chama queimar de novo. Ele está nos chamando a botar lenha de novo nisso que Ele colocou. Escute, quem acende é Deus. Agora, nós precisamos assumir a responsabilidade de colocar lenha nisso que o Senhor colocou em nosso interior. E a partir disso, irmãos, nós começamos a caminhar debaixo da direção do Espírito. E Ele nos permitirá viver tudo aquilo que Ele tem. Amém ou não? Feche seus olhos e curva sua cabeça em nome de Jesus.